Stephen Meszaros, Marx, filósofo. A fulgurante afirmação de Marx sobre a filosofia, abre aspas, os filósofos apenas interpretaram o mundo de modo diferente. Trata-se de transformá-lo, fecha aspas, é frequentemente entendida de modo unilateral, como uma rejeição radical da filosofia e um apelo a superá-la, pondo em seu lugar o socialismo científico. O que tais interpretações não levam em conta é que a ideia que Marx tem dessa Aufbruchung, superação, não corresponde a um puro e simples deslocamento teórico da filosofia para a ciência, mas a um programa prático complexo que, para ser realizado, requer necessariamente a unidade dialética entre, abre aspas, a arma da crítica e a crítica das armas, fecha aspas. Isso significa que a filosofia resta parte integrante da luta pela emancipação. Marx escreve que, abre aspas, não se pode suplantar a filosofia sem realizá-la, fecha aspas. O que não pode ocorrer no mero terreno da ciência, mas só na realidade prática ou na praxis social, que compreende naturalmente a contribuição da ciência. Além do mais, a frase de onde partimos não pode ser separada da afirmação marxiana sobre a necessidade da conexão recíproca entre essa, abre aspas, realização da filosofia, fecha aspas, e o proletariado. Pois, abre aspas, assim como a filosofia encontra no proletariado suas armas materiais, o proletariado encontra na filosofia suas armas espirituais. A filosofia não pode se realizar sem a supressão do proletariado. O proletariado não pode se suprimir sem a realização da filosofia. Fecha aspas. Segundo Marx, os dois lados dessa interação dialética ou se implicam mutuamente ou nenhum dos dois se cumpre. Mas afirmações como essas devem ser levadas a sério ou devem ser consideradas como simples manifestações brilhantes de exuberância juvenil e de retórica? Podemos atribuir algum significado? E, em caso positivo, que significado? A ideia de realizar a filosofia sem que o proletariado não pode realizar-se a si mesmo. É a partir do momento em que não podemos deixar de constatar que o proletariado não teve êxito até hoje na tarefa histórica de superar a si mesmo, deveríamos, por acaso, voltar as costas ao embaraçoso problema, sob o pretexto de que o programa de Marx encontrou realização na prática teórica através do abandono da filosofia em favor da ideia do socialismo científico, da ciência da história, etc. E qual é o papel, admitido que reste algum, da filosofia na formação de uma consciência socialista e na realização das tarefas práticas que temos diante de nós, uma vez que as considerações críticas de Marx sobre a filosofia passada e sobre as relações entre filosofia e vida social são coerentemente aplicadas à avaliação das tendências de desenvolvimento pós-marxianas. Perguntas como essas são essenciais à nossa compreensão do significado de Marx para a filosofia, assim como do significado da filosofia para o tipo de praxis social que o próprio Marx propugnara. 1. A realização da filosofia. Seguindo um desejo paterno, assim como, 70 anos depois, o faria Lukács, Marx dedicou-se inicialmente ao estudo do direito. Bem cedo, todavia, sentiu, abre aspas, o impulso a medir-se com a filosofia, fecha aspas, tomando consciência de que, dada a ligação profunda entre a filosofia e o campo de estudos por ele escolhido, abre aspas, não era de nenhum modo possível seguir adiante sem a filosofia, fecha aspas. Escrevia em tom quase desculposo a seu pai, de Berlim, em 1837, abre aspas, liguei-me cada vez mais estreitamente à moderna filosofia do mundo, da qual pensara poder escapar, fecha aspas. Para ele,
A filosofia não era um substituto do empenho assíduo de se manter ao corrente, inclusive nos detalhes da literatura técnica. Sua leitura dos entediantes textos jurídicos era tão extraordinária quanto as leituras anotadas dos últimos anos. Marx não estava à cata de alguma alternativa especulativa a priori às minúcias do saber jurídico, mas sim de um fio condutor, uma adequada fundamentação teórica que as articulasse num conjunto. Ele compreendia que o único modo para conquistar uma compreensão apropriada de qualquer objeto de estudo consiste em captá-lo na trama de suas conexões dinâmicas e sublinhava fortemente o princípio de que, abre aspas, o próprio objeto deve ser estudado em seu desenvolvimento, fecha aspas. A recusa de assumir acriticamente o existente enquanto puramente dado, assim como a exigência de pôr os aspectos particulares em relação com as suas múltiplas conexões dialéticas no processo global, deviam levar Marx a colocar rigorosamente em discussão os limites da sua matéria de estudos. Assim, a transição do estudo dos aspectos empíricos do direito, ciência administrativa, como a chamava, para a jurisprudência, e dessa para a filosofia em geral, foi para ele algo natural, coincidindo com o aprofundamento da sua compreensão dos problemas em questão. Certamente esse tipo de processo não é peculiar apenas a Marx. Todavia, é um fato que a profundidade e a amplitude às quais Marx era capaz de levar as conclusões filosóficas a partir de um exame crítico do material empírico, quer se tratasse do estudo de casos legais ou das discussões de processualística civil, de direito penal ou de direito de propriedade, revelavam o rápido amadurecimento de um gigantesco talento e um colossal apetite pelo conhecimento, acompanhados de uma inigualável capacidade de generalização e de sensibilidade para as mais distantes implicações de cada tema em discussão. Uma extraordinária univocidade de propósitos, acompanhada pelo esforço consciente de integrar vida e trabalho, a parte e o todo, aparece claramente desde o primeiro momento das suas reflexões de que conservamos documentos. Temos uma prova disso na famosa carta ao pai, abre aspas, deixe-me fazer um balanço de minhas coisas, do modo pelo qual, em geral, vejo a vida, como expressão de uma atividade intelectual que se desenvolve em todas as direções, na ciência, na arte e nas relações privadas, fecha aspas. Não surpreende, por isso, que a determinação prometeica demonstrada por Marx no sentido de fundir vida e trabalho, o seu modo de se dedicar aos problemas da filosofia com tal intensidade que não se limitava a estudá-los, mas ao mesmo tempo os vivia, induzisse Moses, 6 anos mais velho que Marx, a referir-se a ele em carta a um amigo com admiração e entusiasmo sem limites. Abre aspas, habitua-te, portanto, à ideia de conhecer o maior, talvez o único filósofo, no verdadeiro sentido da palavra, existente hoje. Dentro, em breve, quer escolha apresentar-se ao público com escritos ou por meio da cátedra, pouco importa. Ele atrairá sobre si os olhos de toda a Alemanha. O Dr. Marx, assim se chama o meu ídolo, é muito jovem, terá no máximo 24 anos, mas dará seu golpe de graça à religião e à política da Idade Média. Ele une a mais profunda seriedade filosófica à argúcia mais cortante. Imagina Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing, Heine e Hegel unidos numa só pessoa. E digo unidos, não misturados arbitrariamente. Terás o Dr. Marx, fecha aspas. Carta de Moses a Bertold Auerbach, Colônia, 2 de setembro de 1841. Tudo isso é verdade. A profundidade da intuição de um Marx não pode certamente ser elevada à norma geral. Apesar disso, resta necessário, em geral,
um modo de enfrentar os problemas ligados ao fato de que a lógica interna de cada particular campo de estudo pressiona a ir além de sua parcialidade e requer ser inserida em contextos cada vez mais amplos até que se alcance o ponto em que a inteira gama das conexões dialéticas com o todo seja adequadamente estabelecida. E a filosofia, em última instância, não é senão a rede complexiva dessas conexões, sem a qual a análise dos campos particulares destina-se a restar fragmentária e irremediavelmente unilateral. Nem seria razoável argumentar que a subsequente crítica marxiana do idealismo especulativo, assim como do materialismo contemplativo, teria modificado radicalmente a sua atitude diante da importância da filosofia enquanto tal. Falar de uma fase filosófica juvenil de Marx como algo contraposto à sua imersão mais tardia na ciência e na economia política é uma representação grosseiramente equivocada, por trás da qual oculta-se uma singular ignorância ou distorção dos fatos mais elementares. O alvo da sua crítica à filosofia foi, desde o início, o distanciamento e a oposição entre a própria filosofia e o mundo real, e a impotência que derivava, inevitavelmente, de uma tal separação idealista. Por isso, já em 1837, Marx escrevia, abre aspas, partindo do idealismo que entre mentes confrontara e alimentara com o idealismo de Kant e de Fichte, cheguei a buscar a ideia na própria realidade, fecha aspas, na carta de Marx ao pai. Ele estava consciente do fato de que o desenvolvimento problemático da filosofia, enquanto universalidade alienada, era a manifestação de uma contradição objetiva. E se empenhava no sentido de encontrar uma solução para essa contradição. Assim, quando chegou à conclusão, no repúdio crítico da impotência das meras interpretações filosóficas, de que o problema não tinha sua origem no interior da própria filosofia, mas no conjunto das relações entre ela e o mundo real, e que a solução residia, portanto, na transformação desse mundo, não se alinhou em favor de uma capitulação ao fragmentarismo e à parcialidade, nem em favor de um abandono da busca filosófica da universalidade. Ao contrário, sublinhou que a medida da emancipação é dada pela força que tem a praxe social de reconquistar a sua dimensão universal, uma tarefa que chamou também de realização da filosofia. Naturalmente, Marx negava a ilegitimidade de uma filosofia autossuficiente que retirasse de si mesmo a própria orientação, assim como ironizava a ideia de que a política, o direito, a religião, a arte, etc., tivessem uma existência separada na medida em que todos esses campos, reflexos ideológicos, deviam ser compreendidos em relação com o desenvolvimento objetivo das forças e das relações de produção, como parte integrante da totalidade da praxe social. Ele recusava igualmente a ideia de que a filosofia tivesse um âmbito próprio privilegiado ou um lugar de existência separado, que pudessem ser opostos à vida real. E ele sublinhou o papel da divisão do trabalho na formação das ilusões que a filosofia elabora a seu próprio respeito. Mas se apressava a aduzir que tais desenvolvimentos que fazem com que a filosofia entre em contradição com as relações existentes, abre aspas, só se podem verificar porque as relações sociais existentes entraram em contradição com as forças produtivas existentes, fecha aspas. O problema era assim visto como uma contradição profunda no próprio interior da divisão social do trabalho, que fazia com que a filosofia, assim como as demais formas ideológicas, usurpassem a dimensão da universalidade. Isso não significava de modo algum que a exigência da própria universalidade fosse abandonada, mas apenas sua realização especulativa e imaginária. Por isso, Marx insistia sobre a reintegração da filosofia na vida real,
os termos da necessidade da filosofia enquanto necessidade da sua realização a serviço da emancipação. Assim definida, portanto, a filosofia continuou a informar e a orientar a obra de Marx, no sentido rico de significação, até o fim da sua vida. Antes de Marx, a ideia da universalidade se apresentava na filosofia como um princípio abstrato. Um outro termo pertencente à mesma problemática, o de totalidade, era enunciado do mesmo modo como um conceito filosófico e metodológico especulativo. Marx desvendou o verdadeiro significado dessas categorias ao destacar a sua base de existência real e ao tratá-las como as mais gerais Daseinsformen, formas de existência, que eram refletidas na filosofia, abre aspas, como numa câmara escura, numa forma invertida, fecha aspas, de modo a permitir que a realidade fosse deduzida da ideia. Marx descrevia as bases reais da universalidade e do seu corolário histórico, a história universal, nos seguintes termos. Abre aspas, 1. O desenvolvimento universal das forças produtivas. 2. A existência empírica dos homens no plano da história universal, em vez de no plano local. 3. A concorrência geral e o desenvolvimento de uma interdependência universal. As relações universais entre os homens, que faz com que cada um deles dependa das revoluções dos outros. 4. O desenvolvimento de uma classe universal, o proletariado, que pode existir tão somente no plano da história universal, assim como o comunismo, que a sua ação não pode absolutamente existir senão como existência histórica universal. Em outras palavras, uma existência histórica universal dos indivíduos, ou seja, a existência dos indivíduos que é ligada diretamente à história universal. Fecha aspas. Em consequência, o problema da universalidade, ainda que concebida pela filosofia numa forma ilusória, não era um simples desvio da filosofia especulativa, mas uma questão real que tinha a ver de modo decisivo com a vida de cada indivíduo singular, agora diretamente ligado à história mundial em sua explicitação efetiva. Por isso, não era retórica juvenil o discurso sobre a realização da filosofia como obra do desenvolvimento histórico real, através da mediação dos indivíduos sociais reais e de suas manifestações coletivas. Marx levantou o problema da universalidade e da sua realização também em um outro aspecto vital, ou seja, a apropriação. Novamente, em vez de meras transformações e soluções conceituais, ele nos ofereceu a dialética objetiva da existência real. E, novamente, em contraposição a uma projeção filosófica especulativa da grandiosa explicitação da ideia, o quadro esboçado correspondia à crua realidade e à libertação potencial do desenvolvimento histórico real. Com efeito, abre aspas, citação de Marx e Engels, da ideologia alemã. As coisas chegaram a tal ponto que os indivíduos devem se apropriar da totalidade das forças produtivas existentes, não apenas para alcançarem sua manifestação pessoal, mas simplesmente para assegurarem sua própria existência. Essa apropriação é condicionada, antes de mais nada, pelo objeto de que nos devemos apropriar, as forças produtivas desenvolvidas até constituírem uma totalidade, e existentes apenas no âmbito de relações universais. Essa apropriação, portanto, já sob esse aspecto, deve ter um caráter universal correspondente às forças produtivas e às relações. A apropriação dessas forças, por sua vez, não é mais do que o desenvolvimento das faculdades individuais correspondentes aos instrumentos materiais de produção. Não somente por isso, a apropriação de uma totalidade de instrumentos de produção é o desenvolvimento de uma totalidade de faculdades pelos próprios indivíduos. Essa apropriação, além do mais,
é condicionada pelos indivíduos que a realizam. Tão somente os proletários da época atual, inteiramente excluídos de qualquer manifestação pessoal, estão em condições de chegar à sua completa e não mais limitada manifestação pessoal, que consiste na apropriação de uma totalidade de forças produtivas e no desenvolvimento, condicionado por isso, de uma totalidade de faculdades. Todas as anteriores apropriações revolucionárias eram limitadas. Indivíduos cuja manifestação pessoal era limitada por um instrumento de produção limitado e por relações limitadas, apropriavam-se desse instrumento de produção limitado e não faziam mais do que atingir uma nova forma de limitação. Os seus instrumentos de produção tornavam-se sua propriedade, mas eles continuavam subsumidos à divisão do trabalho e ao seu próprio instrumento de produção. Em todas as apropriações do passado, uma massa restava subsumida a um único instrumento de produção. Na apropriação pelos proletários, uma massa de instrumentos de produção deve ser subsumida a cada indivíduo e a propriedade a todos. As relações universais modernas não podem ser subsumidas aos indivíduos, a não ser que sejam subsumidas a todos. Fecha aspas. Fim da citação. Marx mostrava, assim, que os conceitos filosóficos de universalidade e de totalidade articulavam-se e dependiam estreitamente da possibilidade de uma plena apropriação, que eles antecipavam de forma abstrata, contrapondo-se a e superando especulativamente as deficiências, o caráter parcial e conflitivo da existência empírica. Marx recusava essa negação abstrata e identificava claramente as condições objetivas, as forças e as tendências do desenvolvimento social, desenvolvimento que definia a apropriação como a produção de uma totalidade de faculdades nos indivíduos, unida à explicitação de uma totalidade de forças produtivas e de instrumentos de produção na trama de um intercâmbio universal. Mais tarde, no mesmo espírito, formulava-nos Grundrisse o projeto do livre desenvolvimento das individualidades e, em O Capital, previa para os homens, abre aspas, as condições mais adequadas à sua natureza humana e mais dignas delas, fecha aspas. Além do reino da necessidade, começa o desenvolvimento das capacidades humanas como fim em si mesmo, o verdadeiro reino da liberdade. A universalidade dessa apropriação era qualificada por Marx não apenas nos termos do mais alto nível da totalidade das forças produtivas e do correspondente desenvolvimento unilateral das faculdades dos indivíduos no interior de um intercâmbio universal, mas também na modalidade radicalmente nova da organização da propriedade. Precisamente, a exclusão dos indivíduos, enquanto indivíduos separados, da propriedade dos meios de produção, de modo a tornar possível o controle efetivo desses meios por parte da totalidade dos produtores associados. Marx empregou cautelosamente as expressões, abre aspas, desenvolvimento condicionado de uma totalidade de faculdades, fecha aspas, e, abre aspas, devem ser subsumidos a cada indivíduo e a propriedade a todos, fecha aspas. Refere-se aos meios de produção. Desse modo, ele não só colocava o acento sobre a interdependência necessária entre o desenvolvimento unilateral dos indivíduos e seu controle consciente da propriedade e da produção, mas punha também em relevo o fato de que, enquanto esse desenvolvimento não se realizar efetivamente na vida real, a filosofia está condenada a continuar a viver uma existência separada, ao invés de integrar-se na vida cotidiana e assim se realizar. A separação da filosofia, com efeito, é tão somente a manifestação de uma contradição interna a uma praxis social que não conseguiu até agora realizar sua potencialidade de desenvolver a totalidade das faculdades dos indivíduos
através da apropriação da totalidade das forças produtivas sob seu controle coletivo. Esse é o aspecto negativo do problema. O aspecto positivo é que a filosofia, nessas condições, não é simplesmente a manifestação necessária desse fracasso, que, por sua vez, não pode ser posto de lado com jogos verbais pseudocientíficos do tipo praxis teórica, nem através do orgulhoso abandono da teoria marxiana do fetichismo, liquidada enquanto hegelianismo e excrescência do romantismo cultural alemão. Mas é também, ao mesmo tempo, um estímulo vital da potencialidade positiva de ir além daquele fracasso. Se a parcialidade continua a predominar em nossas condições atuais, fazendo emergir a exigência da universalidade tenebrosamente remota da realidade, a culpa não é da filosofia. O problema consiste em saber se devemos nos resignar ao triunfo da parcialidade, elevando-a à condição permanente da existência, como tendem a fazê-lo os críticos de Marx, ou negá-la com todos os meios possíveis, incluído o modo pelo qual a arma da crítica filosófica pode e deve contribuir para o sucesso de uma negação prática. Não pode haver dúvida sobre o lado escolhido por Marx nesse dilema. Basta pensar em seu apelo ao desenvolvimento das livres individualidades e ao verdadeiro reino da liberdade, digna da natureza humana. Do lado oposto, a superação verbal especulativa da filosofia através da teoria com T maiúsculo, da praxis teórica, do chamado rigoroso conceito científico do raciocínio experimental e assemelhados, pode levar apenas a uma recusa conservadora da unidade entre teoria e prática e ao abandono cético das obras de Marx como sonhos irrealizáveis. 2. A ciência positiva. O desenvolvimento filosófico de Marx em direção a um radical divisor de águas na inteira história da filosofia foi surpreendentemente rápido. Não é preciso dizer que ele não se limitou a desvincular-se da grande herança do passado. Ao contrário, Marx continuou generosamente a referir-se em termos positivos aos clássicos da filosofia, de Aristóteles a Spinoza, de Vico a Hegel, ao longo de todo o arco de quase 50 anos de sua atividade intelectual. Mas as ideias dos filósofos do passado, embora plenamente reconhecidas, foram por ele estreitamente integradas enquanto elementos superados, conservados, numa concepção monumental de exemplar originalidade. Ele elaborou os lineamentos fundamentais dessa concepção desde muito jovem, quando tinha pouco mais de 20 anos, e empenhou-se posteriormente no sentido de articular e desenvolver em todo o seu alcance a nova concepção do mundo, através das suas mais importantes obras de síntese. Referindo-se a Marx, Engels escreveu em 1866, abre aspas, Marx estava acima, via mais longe, tinha uma visão mais ampla e mais rápida do que todos nós. Fecha aspas, citação de Engels, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. O que quer que se pense da contribuição de Engels à elaboração do marxismo, não se pode duvidar da validade básica de sua afirmação. O que Mos Hess percebia e descrevia com entusiasmo na carta que recordamos, e o que Engels resumia em 4 palavras igualmente entusiásticas, abre aspas, Marx era um gênio, fecha aspas, era algo bastante evidente desde o início. A carta de Marx ao pai, escrita quando não tinha sequer 19 anos, revelava uma ilimitada paixão pela síntese, unida a uma capacidade de tratar não apenas o material ao qual se aplicava sua análise, mas também o seu próprio trabalho com um espírito crítico, sem reservas, indo de um esquema de avaliação global ao esquema sucessivo de modo inflexível,
recusando descansar nos louros das próprias conquistas, embora reconhecendo sobriamente o mérito relativo do seu empreendimento. Falando de sua primeira tentativa de esboçar uma filosofia do direito, escreveu, abre aspas, todo o conjunto está cheio de tripartições, é escrito com cansativa e prolixidade. E os conceitos romanos não são maltratados de modo mais bárbaro, com o objetivo de forçá-los a entrar no meu sistema. Por outro lado, é verdade que desse modo terminei por alcançar uma ideia global do material existente. Fecha aspas. O trecho sucessivo revelava que ele era incapaz de proceder a não ser desse modo. Abre aspas. Esbocei um novo sistema de princípios metafísicos, mas no fim fui obrigado a compreender que as coisas não andavam como em todos os meus esforços anteriores. Fecha aspas. A profunda insatisfação diante desse tipo de enfoque fazia com que ele buscasse uma solução numa direção bastante diversa. Abre aspas. Terminei por buscar a ideia na própria realidade. Se antes os deuses haviam morado na terra, agora haviam se tornado seu centro. Li fragmentariamente Hegel, mas sua grotesca e áspera melodia não me agrada. Queria mais uma vez mergulhar no mar, mas com a firme intenção de encontrar a natureza espiritual tão concreta, tão necessária e solidamente fundada com a natureza física. Não tinha mais a intenção de lidar com jogos, mas queria trazer à luz do sol pérolas genuínas. Fecha aspas. Mas, antes que essa fase pudesse ser considerada como terminada, a recusa unilateral de Hegel, fundada sobre um conhecimento fragmentário da sua obra, cedeu lugar a uma reavaliação muito mais equilibrada, embora sempre crítica, ao término da qual o apaixonado desejo de uma totalidade positiva reaparecia em primeiro plano. Abre aspas. Enquanto estive doente, li Hegel de cabo a rabo, com a maioria dos seus discípulos. Nas discussões com eles, expunham-se muitas opiniões contrastantes, e eu me liguei cada vez mais estreitamente à moderna filosofia do mundo, a qual pensara poder escapar. Mas todas as correntes se enfraqueceram, e eu fui assaltado por uma verdadeira mania de ironia, coisa compreensível após todas aquelas negações. Fecha aspas. Carta de Marx ao pai, Berlim, 10 de novembro de 1837. De certo, essas observações, juntamente com outras contidas na mesma carta, não constituíam ainda uma concepção do mundo coerente. Eram, todavia, significativas, enquanto indícios da intensa procura de um novo quadro de referência para a totalização, que fosse capaz de captar dinamicamente um arco cada vez mais amplo e profundo de conhecimento. No momento em que o princípio de, abre aspas, buscar a ideia na própria realidade, fecha aspas, emergiu no horizonte Marx, criou-se uma tensão que não poderia mais ser solucionada no interior dos limites da filosofia enquanto tal. A essa intuição, com a força impulsora da necessidade, seguiram-se dois novos passos, que, porém, só adquiriram expressão completa alguns anos depois. O primeiro, a compreensão de que a insolubilidade da problemática filosófica do passado ligava-se à tentativa dos filósofos de encontrar a solução na própria filosofia. O segundo, de que a construção de uma forma de teoria adequada deve ser pensada como parte integrante da unidade entre teoria e prática. Esse último princípio, por sua vez, tornava todas as soluções teóricas fortemente transitórias, incompletas e heterodirigidas, ao contrário da coerência da filosofia do passado, que prestava contas só a si mesma. Em uma palavra, tornava tais soluções subordinadas, embora de certo dialeticamente subordinadas.
ao dinamismo global da praxis social em seu autodesenvolvimento. Ele devia prever a superação histórica de todas as conceituações filosóficas, inclusive a da nova concepção, na medida em que também ela se ligava a uma particular configuração das forças sociais e de seus antagonismos, um aspecto que induziu precisamente os intérpretes de Marx, que não podiam compreender a dialética de teoria e prática, a não atribuírem à nova concepção do mundo nada mais do que um puro valor heurístico, e, obviamente, até mesmo esse em medida bastante limitada. Veremos, logo mais, por que caminho Marx chegou às suas radicais conclusões. Mas antes devemos dizer algo sobre alguns aspectos salientes de sua nova síntese, elaborados em consciente oposição aos sistemas filosóficos de seus predecessores. Em seu ensaio sobre Feuerbach, Engels resume sua própria posição sobre a natureza problemática dos sistemas filosóficos do passado nos seguintes termos, abre aspas, em todos os filósofos, o elemento caduco é precisamente o sistema. E justamente porque emana de uma necessidade imortal do espírito humano, a necessidade de remover todas as contradições. Mas, uma vez removidas para sempre todas as contradições, chegamos à chamada verdade absoluta. A história universal acaba, embora seja necessário que ela prossiga, mesmo que não lhe reste mais nada a fazer, o que é uma nova, insuperável contradição. Tão logo conseguimos compreender, e em última instância, ninguém mais que o próprio Hegel nos ajudou a fazê-lo, que a tarefa que assim se coloca a filosofia não quer dizer, senão, que um filósofo individual deve realizar o que só pode ser realizado pelo inteiro gênero humano em seu desenvolvimento gradual. Tão logo compreendemos isso, toda a filosofia, no sentido que, até então, se deu a essa palavra, está terminada. Abandona-se a verdade absoluta, que não pode ser alcançada por esse caminho, nem por qualquer indivíduo isoladamente, e passa-se a buscar, ao contrário, as verdades relativas, acessíveis através das ciências positivas e da síntese de seus resultados por meio do pensamento dialético. Fecha aspas, citação de Engels, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. O ponto importante na análise de Engels é que a nova concepção do mundo, consciente da contradição de fundo existente no modo pelo qual os sistemas passados tratavam o conjunto de relações entre verdade absoluta e verdade relativa, devia ser um sistema aberto, que punha no lugar do filósofo solitário o sujeito coletivo das gerações sucessivas, que continuam a fazer avançar o conhecimento no desenvolvimento progressivo da humanidade. E, de certo, a extraordinária influência de Marx sobre o conjunto da história humana não pode ser separada do fato de que ele redefiniu radicalmente a filosofia, vendo-a como o empreendimento coletivo ao qual muitas gerações trazem a sua contribuição, em correspondência com as exigências e as possibilidades de sua situação. Nesse sentido, em vista de uma radical reorientação de toda a superestrutura do conhecimento como um grande empreendimento coletivo, ao qual muitas gerações trazem a sua contribuição em correspondência com as exigências e as possibilidades de sua situação.
Nesse sentido, em vista de uma radical reorientação de toda a estrutura do conhecimento como um grande empreendimento coletivo, pode existir apenas o marxismo e não os marxistas, os marxismos. Esses representam especificações sociopolíticas que têm em comum a mesma orientação de base e faz parte do espírito da nova concepção do mundo o fato de que deva encontrar sua articulação através de contínuas redefinições e inovações. A partir do momento em que as condições do seu desenvolvimento ulterior alteram-se de modo significativo com a história e com o progresso do conhecimento. Não é absolutamente de surpreender o fato de que o ônus de produzir uma estrutura geral de orientação radicalmente redefinida e de empreender ao mesmo tempo a elaboração de tarefas específicas socio-históricas tenha possibilitado Marx de completar uma só de suas principais obras, desde os manuscritos econômicos filosóficos de 1844 até os Grundrisse e o Capital, para não citar os inúmeros outros projetos aos quais ele esperava se dedicar, mas que não pôde prosseguir. Nem temos razão para lamentar o fato, já que o caráter incompleto das obras às quais Marx dedicou a vida é inseparável da novidade histórico-universal de seu empreendimento e da estimulante abertura do seu sistema. É supérfluo dizer que nem mesmo o maior talento pode escapar dos efeitos das suas limitações históricas e pessoais. Mas as especulações atuais sobre a crise do marxismo revelam mais uma crise nas convicções pessoais de determinadas pessoas do que lacunas bem identificadas na visão de Marx. Por outro lado, a descrição engelsiana do fim de toda a filosofia, que influenciou profundamente muitas interpretações sucessivas, suscita problemas por duas importantes ordens de razões. A primeira é que, mesmo se a filosofia é corretamente definida como um empreendimento coletivo, continua a ser, todavia, um empreendimento que se realiza através das conquistas parciais dos indivíduos particulares, como o próprio Marx, que se esforçam por resolver as contradições que percebem na medida em que lhe permitem as suas capacidades limitadas não apenas pelo talento pessoal, mas também meta alcançável em cada período dado no curso do desenvolvimento do gênero humano. Assim, nada poderia ser mais hegeliano do que a ideia de Engels de assumir, abre aspas, o inteiro gênero humano, fecha aspas, como equivalente materialista da razão absoluta de Hegel, possuidora da verdade absoluta, embora tal ideia seja apresentada como sendo o exato oposto da colocação de Hegel. Na realidade, a filosofia avança na forma de totalizações parciais, que constituem necessariamente em cada momento dado, inclusive na fase de desenvolvimento pós-hegeliana, um tipo qualquer de sistema sem o qual a própria ideia das verdades relativas não teria nenhum sentido. A alternativa ao conceito hegeliano de verdade absoluta não é, abre aspas, o inteiro gênero humano, fecha aspas, como suposto detentor de uma tal verdade absoluta, mas a síntese totalizadora dos níveis disponíveis de conhecimento, superados progressivamente no empreendimento coletivo de sistemas particulares. Em consequência, por mais intencionalmente aberto que fosse o sistema marxiano em suas premissas e em sua orientação geral, ele deveria ser sistematicamente articulado aos diferentes estágios do desenvolvimento de Marx, dos manuscritos parisienses ao Capital, a fim de caracterizar-se como uma totalização adequada do conhecimento. A segunda ordem de razões que torna extremamente problemática a análise de Engels liga-se estreitamente à primeira. Com efeito, tendo impulso da filosofia a sua função vital enquanto sistema determinado de conhecimento totalizante,
ou seja, enquanto sistema que não apenas ordena, mas também constitui o conhecimento, antecipando e solicitando os seus desenvolvimentos, assim como seguindo-os e sistematizando-os, ele reduzia a filosofia de modo positivista a uma mera soma dos resultados das ciências positivas. Além do mais, a confusão entre essa visão das ciências positivas e a noção hegeliana de conhecimento positivo, atribuída erradamente a Marx por Colette e outros, decorria implicitamente dessa análise, quando Engels afirmava que, abre aspas, mesmo inconscientemente, Hegel mostrou a porta de saída do labirinto dos sistemas para o real conhecimento positivo do mundo, fecha aspas. Embora não resulte das intenções conscientes de Engels, a tendência intrínseca ao deslocamento que vimos em sua análise é a de retransferir o critério da verdade para o interior da teoria enquanto tal, uma orientação da qual Marx se havia deliberadamente afastado. E, depois de tê-lo modelado segundo o esquema da ciência positiva, depois de transformá-lo no fundamento de uma praxis teórica ilusoriamente autossuficiente, mais ou menos abertamente contraposta ao princípio marxiano que anunciava a unidade dialética de teoria e praxis como divisor de águas real entre a sua abordagem e a dos seus predecessores. E é uma ironia que hoje, por ser impossível encontrar em todo o inteiro corpo da imponente obra de Marx qualquer prova sólida em favor da sua pretensa adesão ao modelo das ciências positivas, ele seja acusado de hegelianismo ou de uma ambígua oscilação entre cientificismo empirista e hegelianismo romântico, por se ter omitido de fornecer a prova positivista exigida pelo esqueminha reducionista. De fato, o desenvolvimento de Marx seguiu um percurso bem diferente. Ele recusou-se explicitamente a tomar como modelo da filosofia as ciências naturais, que considerava, abre aspas, abstratamente materiais, fecha aspas, e submetidas às mesmas contradições na totalidade da praxis social, as quais, por um lado, separavam a teoria da prática e, por outro, produziam uma crescente fragmentação das atividades teóricas e práticas, contrapondo-as agudamente entre si, ao invés de trabalhar por um desenvolvimento unitário das mesmas em um tecido comum. Suas referências à ciência positiva não eram nem idealizações da ciência natural, nem concessões ao hegelianismo, e ainda menos uma improvável mistura das duas coisas. Eram expressões de um programa que ancorava solidamente a teoria na vida real e na representação da atividade prática, as quais só podiam surgir nas ciências naturais, construídas sobre a base da divisão social do trabalho numa forma abstratamente material e unilateral, em contraposição à filosofia especulativa. Marx escrevia, abre aspas, citação da ideologia alemã, não se parte do que os homens dizem, imaginam, representam, nem do que se diz, se imagina, se representa que eles sejam, para daí chegar aos homens vivos. Mas se parte dos homens realmente atuantes e sobre a base do processo real de suas vidas. Explicamos também o desenvolvimento dos reflexos e dos ecos ideológicos desse processo de vida. Mesmo as imaginações nebulosas que se formam no cérebro do homem são sublimações necessárias do processo material de suas vidas, empiricamente constatável e ligado a pressupostos materiais. Esse modo de julgar não é privado de pressupostos. Ele parte dos pressupostos reais e deles não se afasta por um só instante. Os seus pressupostos são os homens, não isolados e coagulados de algum modo fantástico, mas em seu processo de desenvolvimento real e empiricamente constatável sob condições determinadas. Tão logo temos a representação desse processo de vida ativo, a história deixa de ser uma coletânea de fatos mortos,
como nos empiristas, que são também abstratos, ou uma ação imaginária de sujeitos imaginários, como nos idealistas. Fecha aspas. E aduzia, com destaque, uma clara definição do que entendia por ciência positiva. Abre aspas, onde cessa a especulação na vida real, começa, portanto, a ciência real e positiva, a representação da atividade prática, do processo prático de desenvolvimento dos homens. Fecha aspas. O mesmo ponto de vista é exposto mais amplamente poucas páginas depois. Abre aspas, citação da ideologia alemã. Essa concepção da história se funda nos seguintes pontos: explicar o processo real da produção, explicar todas as várias criações teóricas e as formas da consciência, religião, filosofia, moral, etc., etc., e acompanhar, sobre essa base, o processo da sua origem, o que naturalmente permite também representar a coisa em sua totalidade, e, portanto, também a influência recíproca desses diversos lados uns sobre os outros. Ela não deve buscar em cada período uma categoria, como faz a concepção idealista da história, mas se mantém constantemente presa ao terreno histórico real. Não explica a praxis partindo da ideia, mas explica as formações das ideias a partir da praxis material. E, com isso, chega, consequentemente, ao resultado de que todas as formas e produtos da consciência podem ser eliminados, não mediante a crítica intelectual, prática teórica, mas tão somente através da subversão prática das relações sociais existentes, das quais essas criações idealistas são derivadas, de que não a crítica, mas a revolução é a força motriz da história, inclusive da história da religião, da filosofia e de qualquer outra forma teórica. Fecha aspas. Como se vê, o interesse de Marx pela ciência real, positiva, tinha o sentido de uma claríssima e radical reorientação da filosofia no sentido dos homens reais, ativos, no sentido do seu processo de desenvolvimento efetivo, empiricamente perceptível, no sentido de seu processo de vida material, entendido dialeticamente como um processo de vida ativo. Em suma, no sentido, abre aspas, da atividade prática, do processo prático de desenvolvimento dos homens. Fecha aspas. Isso se adequava bem à inspiração juvenil de, abre aspas, buscar a ideia na própria realidade. Fecha aspas. Embora essa inspiração se eleve aqui certamente a um nível muito mais alto, já que a formulação mais tardia indicava também a solução na relação com a praxis social, enquanto a anterior não ia além de uma intuição, ainda que genial, do problema em si. As próprias imagens empregadas nas duas ocasiões impressionam por sua semelhança. A carta juvenil, após a frase em que falava da busca da ideia na própria realidade, prosseguia assim, abre aspas, se os deuses antes tinham morado na terra, agora tornavam-se o seu centro, fecha aspas. E a passagem já citada da ideologia alemã inicia com as seguintes palavras, abre aspas, exatamente ao contrário do que acontece na filosofia alemã, que desce do céu para a terra, aqui se sobe da terra para o céu. Parte-se dos homens realmente operantes, fecha aspas. Podemos novamente constatar como o mais alto nível de conceitualização resolva a ambiguidade quase enigmática da imagem originária, que refletia não apenas o problema e o programa de desmistificar a religião sobre a base da realidade terrena, mas também, e ao mesmo tempo, a incapacidade do jovem estudante de fazê-lo de modo satisfatório. Ao contrário, a ideologia alemã indicava com nitidez a necessária origem da religião e das demais concepções fantásticas, ao indicá-la nas contradições de determinados modos de praxis social, de maneira que, para serem resolvidas, elas requeriam a subversão prática das relações sociais de produção. O outro ponto
que nunca será suficientemente destacado é o deslocamento do singular de Marx, ciência positiva, no sentido que já analisamos, para o plural empirista ciências positivas, com a implicação que a nova filosofia resume simplesmente os resultados de tais ciências positivas naturais, os seus resultados mediante o pensamento dialético. Não se trata de modo algum de um erro sem importância. Ao contrário, tem consequências sérias e de amplo alcance. É a seguinte a passagem de Marx transformada por Engels de modo tão relevante, abre aspas, com a representação da realidade, a filosofia autônoma perde o seu meio vital, fecha aspas. Em seu lugar, aparece desde o início, abre aspas, uma síntese dos resultados mais gerais que se possam abstrair do exame do desenvolvimento histórico dos homens, fecha aspas. Portanto, é claro que os resultados de que fala Marx não são os das ciências positivas, que não deixam a filosofia senão o papel de, abre aspas, resumir os seus resultados mediante o pensamento dialético, fecha aspas. O que, por si só, é um pouco desconcertante. Como pode o pensamento dialético, se não lhe cabe a produção de ideias e resultados, mas simplesmente a tarefa de resumir o que lhe é transmitido? Igualmente impossível é imaginar como todo procedimento pode tornar dialético se os resultados parciais não são também constituídos dialeticamente, de modo que se tornaria necessário que a dialética lhes fosse imposta do exterior. Na posição de Marx, ao contrário, os resultados em questão são produzidos eles próprios pela teoria que também opera a sua síntese, e são produzidos através do exame do desenvolvimento histórico efetivo dos homens, pondo em destaque as suas mais significativas características objetivas construídas praticamente. Além do mais, esse exame não é, obviamente, uma questão de simples observação, mas é um processo dialético para captar o imensamente rico processo de vida ativa, em estridente contraste com a coleta de fatos mortos, como nos empiristas, que são também abstratos, no interior de uma bem definida estrutura teórica orientada pela praxis, com a finalidade de elaborar a grande variedade de fatores implícitos na atividade prática do desenvolvimento histórico dos homens, que se examina concretamente em correspondência com determinados pressupostos materiais, assim como de reconstruir desse modo, de maneira ativo-dialética, a própria estrutura teórica que volta a abarcar o ciclo sucessivo do exame. É isso que Marx entende por ciência positiva, que é necessariamente totalizante e, portanto, não pode existir no plural, pelo menos não no sentido marxiano do termo. Isso se torna inteiramente claro quando Marx sublinha que, na sua concepção, que explica todas as manifestações teóricas em relação com sua base material e, ao mesmo tempo, com o princípio da unidade entre teoria e prática, abre aspas, toda questão pode ser figurada em sua totalidade, fecha aspas, enquanto as ciências positivas não chegam a tocar na questão da totalização na medida em que essa transcende cada uma delas. O outro ponto, igualmente relevante, sublinhado por Marx, é que o intercâmbio dialético dos complexos fatores materiais com todos os diversos produtos e formas teóricas de consciência, abre aspas, a ação recíproca que esses vários lados exercem um em relação ao outro, fecha aspas, só pode ser captado dentro de um tal quadro de totalização. Tem pouca importância chamar essa concepção de nova forma de filosofia, ou, em explícito contraste polêmico com a filosofia especulativa, de ciência positiva. O que conta, ao contrário, é que não pode existir uma concepção dialética da história sem um tal quadro de totalização que não pode ser substituído ou tornado inútil pelas ciências positivas. Infelizmente,
Para quem presta pouca atenção à evidência histórica, a única ocasião em que Marx, em termos positivos da filosofia como prática teórica, pertence a um período no qual ele era ainda prisioneiro de uma orientação idealista. Em sua tese de doutorado, escrita entre o início de 1839 e março de 1841, observava que, abre aspas, a prática da filosofia é em si mesma teórica. É a crítica que mede a existência individual com a essência, a realidade particular com a ideia. Mas essa realização imediata da filosofia ressente-se em sua mais profunda essência de contradições. E essa sua essência toma forma na aparência e lhe imprime a sua marca. Fecha aspas. Mas mesmo essa avaliação positiva, como se vê, não estava isenta de reservas. Com efeito, ela se fazia acompanhar por uma advertência sobre as contradições implícitas na oposição entre a filosofia e o mundo, embora o autor da tese de doutorado não estivesse em condições de definir precisamente sua natureza, e menos ainda de propor sua solução adequada. Dados esses limites de sua orientação da época, ele podia escrever as tensões e as oposições em questão tão somente na forma de um difícil ponto morto. Abre aspas, citação de Marx, da diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e de Epicuro. Quando a filosofia se contrapõe ao mundo da aparência, então o sistema é rebaixado ao nível de uma totalidade abstrata, ou seja, transforma-se num aspecto do mundo que se contrapõe a um outro aspecto. O seu tipo de relação com o mundo é reflexivo. Inspirada pela ânsia de se realizar, ela entra em tensão contra o outro. A plenitude interior e o contentamento de si se quebram. O que era uma luz interior torna-se uma pequena chama consumida, voltada para fora. O resultado é que, enquanto o mundo se torna filosófico, a filosofia se torna mundana. Que a sua realização é também a sua perda. Que isso, contra o que ela se bate no exterior de si, é sua própria carência interna. Que na própria luta, ela incorre precisamente nos erros, que combate como erros do campo adversário e que só pode superar tais erros incorrendo neles. Isso ao que ela se contrapõe e contra o que se bate coincide com ela própria, ressalvada a inversão dos fatores. Fecha aspas. As contradições não podiam ser identificadas solidamente porque eram vistas como derivantes da filosofia enquanto tal, e por isso tendentes, abre aspas, a um esvaziamento da autoconsciência enquanto tal, fecha aspas, com relação ao predicamento de filósofos particulares e, abre aspas, uma separação exterior e a uma dualidade da filosofia em duas tendências filosóficas opostas, fecha aspas, com relação à filosofia em seu conjunto. A ideia de que o problema pudesse derivar da inadequação do mundo, que deve ser tornado filosófico, esmaece por um momento, mas nos termos da problemática delimitada pela contraposição de duas tendências filosóficas, ela devia ser subsumida como um momento do esquema geral de uma prática teórica em última instância auto-orientada. De qualquer modo, o problema se havia apresentado no horizonte e seu caráter não resolvido constituía um desafio para Marx. Seu desenvolvimento nos anos imediatamente subsequentes à redação da tese de doutorado consistiu na compreensão, primeiro, de que o aspecto subjetivo do problema não pode ser reduzido à mera consideração da subjetividade individual, tal como se fazia na tese, mas tinha de ser integrado por uma concepção dialética do desenvolvimento histórico real que produz um agente coletivo em relação ao qual pode ser pensada a realização real que escapa necessariamente à autoconsciência individual. Segundo,
de que essa exigência de realização da filosofia, que partia da inadequação do mundo, definida concretamente como um antagonismo intrínseco a uma modalidade determinada de praxe social, deveria ser ligada ao programa de reconstruir radicalmente a teoria na unidade de teoria e prática e na superação da divisão social do trabalho dominante. Os passos necessários para chegar a essas conclusões foram dados por Marx sob o estímulo de urgentes problemas práticos. Ele o recordou mais tarde, abre aspas, em 1842-43, como diretor da Rheinische Zeitung, fui colocado pela primeira vez diante da obrigação, para mim embaraçosa, de expressar minhas opiniões a respeito dos chamados interesses naturais, fecha aspas. E, em justificação do correspondente de Mosela, desenvolveu um ponto de extraordinária importância, abre aspas, no exame das condições políticas, ocorreram situações que determinam tanto as ações dos privados quanto das autoridades individuais, embora sejam tão independentes delas quanto o sistema respiratório, fecha aspas. Que tom podem ter assumido vazias especulações filosóficas no ouvido de um homem que chegara à conclusão desse tipo? Portanto, não é de surpreender que ele revelasse impaciência em adequar a teoria às exigências objetivas das circunstâncias de fato. Numa carta escrita em agosto de 1842, sublinhava, abre aspas, uma teoria dotada de verdade deve ser desenvolvida e clarificada no interior das circunstâncias concretas e em referência às condições existentes, fecha aspas. No espírito desse princípio, ele empreendeu um estudo meticuloso das condições e das forças objetivas que se manifestam nas circunstâncias de fato concretas, a fim de compreender a dinâmica de suas relações recíprocas e a possibilidade de uma intervenção consciente em seu desenvolvimento. Os resultados desse empenho foram recolhidos na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, no ensaio sobre a questão judaica, no Sistema in Statu Nascendi, conhecido com o título de Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, e nas célebres teses sobre Feuerbach, ligadas à sua vital contribuição na ideologia alemã. Essas obras não se limitavam a uma prestação de contas definitiva com a filosofia especulativa, mas elaboravam, ao mesmo tempo, o esqueleto de um novo tipo de totalização do desenvolvimento histórico real, com todos os seus múltiplos fatores dialeticamente interatuantes, incluindo também as mais esotéricas formas e manifestações de consciência. Identificado no proletariado o agente coletivo e a força material mediante a qual a realização da filosofia podia ser reformulada numa forma radicalmente nova e a um nível qualitativamente superior, ele sublinhou constantemente que, abre aspas, o proletariado encontra na filosofia as suas armas intelectuais, fecha aspas. Assim, relacionando seu tipo de filosofia com uma concreta força histórica social e definindo sua função como integrante e necessária para o sucesso da luta pela emancipação, Marx colocou-se em condições de formular a exigência, abre aspas, da subversão prática das relações sociais reais, fecha aspas, como princípio guia e o metro de avaliação de capacidade de significado da nova filosofia. Uma filosofia, portanto, que surge numa conjuntura particular da história de uma praxe social determinada,
Uma filosofia que, em correspondência com a unidade de teoria e prática, contribui vitalmente para a explicitação e realização plena das potencialidades implícitas na sua praxis emancipatória. 3. As aquisições hegelianas. A relação de Marx com a filosofia hegeliana foi inteiramente original. Por um lado, o hegelianismo representava para ele a abordagem especularmente oposta à sua, que exigia premissas materiais comprováveis em contraste com a filosofia especulativa auto-orientada. Uma abordagem que se desenvolvia a partir de uma visão dinâmica do ponto de vista do trabalho, em oposição à adoção hegeliana da parcialidade acrítica e, em última instância, a histórica própria do ponto de vista da economia política. Por outro lado, contudo, Marx jamais se cansou de sublinhar o caráter gigantesco das conquistas de Hegel, realizadas numa conjuntura de enorme importância do desenvolvimento histórico logo após a Revolução Francesa, em resposta às mais complexas e dinâmicas articulações das forças sociais, incluindo a emergência do mundo do trabalho como um movimento hegemônico, que jamais se havia dado na história mundial. A apropriação crítica dessa filosofia por Marx está bem longe de se limitar a uma fase juvenil. Ao contrário, uma vez acertadas as contas, não apenas com o próprio Hegel, mas também com seus seguidores neo-hegelianos, principalmente na crítica da filosofia hegeliana do direito, nos manuscritos de 1844 e da ideologia alemã, estava aberta a estrada para utilizar positivamente as aquisições da filosofia hegeliana, às quais Marx atribuía um valor fundamental. É assim que as referências a Hegel nos Grundrisse e em O Capital são frequentes, e no conjunto decididamente positivas, muito mais positivas que nas obras juvenis. Veremos como importantes afinidades vieram à luz precisamente num período em que Marx enfrentava a tarefa de sintetizar alguns dos mais complexos aspectos de sua concepção do capital e das múltiplas contradições implícitas no seu desenvolvimento dialético e histórico. O próprio Lenin o sublinhou, abre aspas, não se pode compreender plenamente o Capital de Marx e, em particular, o seu primeiro capítulo, se não se estudou atentamente e compreendeu toda a lógica de Hegel. Por conseguinte, meio século depois, nenhum marxista compreendeu Marx, fecha aspas. Decorreu, entre mentes, mais meio século e, infelizmente, a relação de Marx com Hegel não é hoje menos sujeita a preconceitos a priorísticos do que o era na época em que Lenin escreveu o seu famoso aforisma. A evidente deformação do significado de Hegel para o desenvolvimento da filosofia e, com ela, a incompreensão total que pesa sobre o modo de tratar a relação de Marx com esse grande pensador não se devem absolutamente ao acaso. Revelam a obstinada permanência dos esforços para afastar a dialética em proveito de simplificações sugestivas de variado tipo. Marx observava numa carta a respeito, abre aspas, aqueles senhores na Alemanha acreditam que a dialética de Hegel seja um cachorro morto. Sobre isso, Feuerbach deve ter muitas culpas em sua consciência, fecha aspas. E numa outra carta comentava sarcasticamente, abre aspas, Herr Lange se surpreende que Engels, eu e etc. tomemos a sério o cachorro morto Hegel, quando Büchner, Lange e Dr. Düring, Fechner, etc. estão convencidos de comum acordo de tê-lo enterrado, coitados, há muito tempo. Lange é suficientemente ingênuo para dizer que eu me movo com rara liberdade nas questões empíricas.
Ele não tem a menor ideia de que esse mover-se livremente nas questões não é mais do que uma paráfrase do método de tratá-las, ou seja, do método dialético, fecha aspas. Como se vê, uma avaliação adequada da relação de Marx com Hegel não é uma questão secundária. Resume, de certo modo, a relação de Marx com a filosofia em geral e sua concepção da dialética em particular. Como vimos, a sumária recusa originária da filosofia hegeliana por parte de Marx, por causa do afastamento idealista dela em face da realidade social, cedo cedeu lugar a uma avaliação muito mais articulada. De certo, ele condenava com decisão, abre aspas, essa decomposição e restauração filosófica da presente empiricidade, fecha aspas, que destacava em forma embrionária já na fenomenologia. Mas, ao mesmo tempo, sublinhava, com decisão não menor, que Hegel, abre aspas, apreende a essência do trabalho e concebe o homem objetivo, o homem verdadeiro porque real, como resultado de seu próprio trabalho, fecha aspas. Para entender o alcance dessa conquista, pode-se refletir sobre o fato de que agora, pela primeira vez na história, surgira a possibilidade de elaborar uma concepção histórica autenticamente global, em nítido contraste com as instituições fragmentárias dos pensadores precedentes. A razão pela qual Hegel não podia extrair ele mesmo, de modo coerente, as consequências de sua conquista é algo que se torna claro quando confrontamos sua concepção da história com a concepção de Marx. Um confronto que mostrará também porque Marx não tinha a menor necessidade de tratar Hegel como um cachorro morto para conseguir ir radicalmente além de Hegel. Ele podia reconhecer generosamente que a dialética hegeliana, abre aspas, é a forma fundamental de toda dialética, fecha aspas, precisamente porque podia, abre aspas, despojá-la de sua forma mística, fecha aspas, nos aspectos cruciais em que, abre aspas, o ponto de vista da economia política, fecha aspas, transformava a forma fundamental de toda dialética numa construção forçada, de modo que o véu místico fazia com que as contradições antagônicas da sociedade desaparecessem graças a uma sua resolução puramente conceitual. O primeiro passo importante de Marx na avaliação da filosofia hegeliana estava ligado à política, sua preocupação então predominante. Foi seu radicalismo político que o fez separar-se dos amigos jovens hegelianos. E ele criticou também Feuerbach, já em março de 1843, por causa da inadequação de seu tratamento da política. O ponto básico da crítica de Marx era que Feuerbach se referia, abre aspas, excessivamente à natureza e demasiadamente pouco à política, embora essa seja o único elo de ligação através do qual a filosofia atual pode se tornar verdadeira, fecha aspas. Portanto, ele, desde o início, considerou Feuerbach falho sob esse aspecto crucial, e é por isso que só pôde se valer em medida muito limitada do autor de A Essência do Cristianismo. Ao sublinhar mais tarde que Feuerbach tinha muitas culpas na consciência por causa da instauração de um clima antidialético na Alemanha, explicava o impacto positivo da obra principal de Feuerbach, comparando-a à melhor obra de Proudhon. Qu'est-ce que la propriété? O que é a propriedade? Abre aspas. A relação de Proudhon com Saint-Simon e Fourier é quase a mesma de Feuerbach com Hegel. Em comparação com Hegel, Feuerbach é bem pobre. Todavia, ele marcou uma época depois de Hegel, porque atribuiu um grande peso a algumas questões que não agradavam à consciência cristã, mas que eram importantes para o progresso da crítica e que Hegel havia deixado envolvidas numa semi-obscuridade mística. Fecha aspas.
Como demonstra a crítica de 1843, essa avaliação não era feita a posteriori. Cavar a fundo na natureza e subestimar fortemente a política não podia, de certo, ajudar realmente Marx a realizar o que se propunha. A elaboração de uma concepção dialética do desenvolvimento social real, no lugar da síntese idealista hegeliana de engenhosas transformações conceituais. Ele sublinhava que, abre aspas, todo o mistério da filosofia do direito e da filosofia hegeliana em geral, fecha aspas, está contido nos parágrafos 261 e 262 dessa obra, que justificam o estado de coisas político, apresentando a condição, abre aspas, como o condicionado, o determinante como o determinado, o produtor como produto do seu produto, fecha aspas. E ele não se limitou a indicar o misticismo panteísta implícito no ato de derivar especulativamente a família e a sociedade civil da ideia do Estado, invertendo assim as relações reais, de tal modo que, abre aspas, o fato do qual se parte não é entendido como tal, mas como resultado místico, fecha aspas. Na crítica da filosofia do direito de Hegel. Por si só, indicar essa inversão não podia resolver nada. Ao contrário, podia apenas servir para dar uma aparência de racionalidade reconquistada a estruturas sociais extremamente problemáticas e mesmo contraditórias, afirmando que elas estão na base das variadas figurações ideológicas. Uma tal obra de desmistificação, tal como mostrar a conexão entre, abre aspas, a Sagrada Família, fecha aspas, e a terrena, necessita ser complementada se não quer transformar-se numa nova forma de mistificação, por uma análise adequada das contradições sociais que se manifestam naquelas estruturas sociais problemáticas, que por sua vez geram as imagens mistificadoras da falsa consciência. O objeto real da crítica é sempre a determinante fundamental. Nesse caso, a modalidade específica do metabolismo social que delega aos indivíduos, ou melhor, poder-se-ia dizer que os predetermina para determinadas funções dentro dos limites da tríade não sagrada da família, da sociedade civil e do Estado, e não simplesmente a afirmação, ainda que correta, da determinação imediata entre a família e a sociedade civil, por um lado, e o Estado político, por outro, que deixaria subsistirem todos os três solidamente, quanto ocorre com a crítica da religião de Feuerbach, que nem sequer toca na família terrena. A ideia de que se possa ter um e não o outro dos dois lados rompe, de modo ingênuo e não dialético, as suas conexões necessárias, dando a ilusão de uma solução na forma de uma racionalidade falsa, unilateral. Um forte empobrecimento com relação a Hegel. É por isso que, abre aspas, em comparação com Hegel, Feuerbach é bem pobre, fecha aspas, o qual põe com segurança em destaque as inter-relações dialéticas, ainda que de modo especulativo, como um conjunto de determinações lógico-metafísicas. Como se pode evitar a, abre aspas, circularidade dialética, fecha aspas, que caracteriza a solução hegeliana, na medida em que o desenvolvimento dos momentos dialeticamente interrelacionados é predeterminado pela natureza do conceito? É isso o que mais importa, já que toda essa circularidade dialética vive uma existência difícil na exata linha de demarcação da tautologia não dialética. A resposta de Marx foi a ruptura do círculo, não só remodelando a estrutura dialética de explicação, mas revelando também o seu terreno real de determinação.
Ele mostrou que Hegel fora obrigado a fornecer aquele tipo de solução por causa da, abre aspas, antinomia irresolvida, fecha aspas, entre necessidade externa e fim imanente em sua concepção da realidade e da idealidade do Estado. Dado que, abre aspas, o ponto de vista da economia política, fecha aspas, torna impossível a resolução dessa antinomia, mesmo esforçando-se por sua solução e introduzindo assim uma ulterior contradição e determinando as possíveis linhas de raciocínio, abre aspas, a realidade empírica é, portanto, acolhida tal como é. Também ela é enunciada como racional, mas não é racional por sua própria racionalidade, mas sim porque o fato empírico tem, em sua existência empírica, um significado diverso do que lhe é próprio. O que é real se torna fenômeno, mas a ideia não tem por conteúdo nada mais que esse fenômeno, fecha aspas. Citação de Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Assim, é o necessário ocultamento da contradição social subjacente que cinge a ideia do seu conteúdo, degradando a realidade à condição de mera fenomenicidade, que naturalmente apela à idealidade como sua própria contrapartida e, em sua alteridade, como próprio terreno de racionalidade. Desse modo, uma, abre aspas, ideia subjetiva, distinta do próprio fato, fecha aspas, é gerada por via especulativa e, por sua vez, produz o sujeito-objeto idêntico, mediante o qual, abre aspas, essa decomposição e recomposição filosófica da presente empiricidade, fecha aspas, com todas as suas contradições reais, a qual já nos referimos, pode ser efetuada. Como se vê, Marx não parou na afirmação do caráter invertido da estrutura conceitual hegeliana, mas mostrou sua reveladora função ideológica, identificando a contradição insolúvel para Hegel, que constituía o seu terreno fundamental de determinação. Uma tal análise se orientava para as mais radicais conclusões práticas. Assim como um ano antes escrevia nas observações de um cidadão renano sobre as recentes instruções sobre a censura na Prússia, que, abre aspas, a cura radical para a censura seria a sua abolição, fecha aspas, agora Marx não conseguia ver outra solução para os problemas do Estado além de sua radical negação e superação, com todas as implicações necessárias com relação à família e à sociedade civil. Aliás, precisamente em consideração das contradições insolúveis da sociedade civil, indissoluvelmente ligada à família, a conclusão sobre a superação radical do Estado se afirmava como inevitável. Abre aspas, o ponto de vista do velho materialismo é a sociedade burguesa. O ponto de vista do materialismo novo é a sociedade humana ou a humanidade social. Fecha aspas. 10ª tese sobre Feuerbach. Uma colocação condensada que oferece, em poucas palavras, uma das mais extraordinárias inovações da filosofia marxiana. Toda a filosofia burguesa, de fato, tratava como um axioma evidente em si mesmo a constituição da sociedade humana como sociedade civil, fundada sobre os antagonismos irredutíveis de seus membros singulares, o que, por sua vez, afirmava, com o mesmo valor de axioma, a indiscutível necessidade do Estado enquanto benévolo gestor daqueles antagonismos existentes antes dele, e, portanto, como absoluto requisito preliminar da vida social enquanto tal. A absurda lógica de um tal raciocínio, que não se limitava a cindir dualisticamente a esfera pública
constitutiva do governo, de sua base material, mas estabelecia também o primado absoluto da vida política sobre a vida social, da qual, na realidade, era uma manifestação e dimensão histórica específicas, devia receber a definição que lhe era apropriada, mesmo se uma tal lógica de legitimação política assumia em Hegel uma cobertura imensamente complexa e bastante opaca em comparação com a transparência relativamente ingênua do esquema de Hobbes. Para conceber a reintegração da dimensão política no processo material da vida da sociedade, era necessário negar tanto o próprio estado político quanto aquela imaginária natureza humana individualista, supostamente portadora dos antagonismos inelimináveis, que eram ambas postuladas no círculo ideológico autossuficiente, círculo vicioso como os demais da racionalidade burguesa. Abre aspas, a sociedade humana ou humanidade socializada, fecha aspas, como ponto de partida da nova filosofia, era a única base sobre a qual se podia conceber um processo objetivamente explicitado de recuperação social, em contraste com o dinamismo histórico arbitrariamente congelado, já que encapsulado nos vários esquemas de autolegitimação do Estado e da sociedade civil. Um outro ponto que emerge nitidamente da crítica marxiana da filosofia do direito de Hegel diz respeito à identidade sujeito-objeto, que, ao contrário do que sucedeu em História e Consciência de Classe, de Lukács e dos seus seguidores, não podia desempenhar um papel positivo no pensamento de Marx. Ao contrário, precisamente a crítica dessa problemática ajudou Marx a reconstruir a dialética sobre uma base inteiramente diversa. Não apenas Marx demonstrou a função apologética da identidade sujeito-objeto no esquema hegeliano, precisamente, abre aspas, a dissolução e restauração filosófica do mundo tal como ele é, fecha aspas, mas também pôs em destaque como, para tornar possível essa função, os fatores dialéticos objetivos tinham de ser dissolvidos artificiosamente por Hegel, na ideia sujeito e no próprio fato, para tornarem a ser unificados na estrutura de legitimação pré-constituída. Não é aqui o local para uma discussão detalhada acerca das implicações de vasto alcance desse conjunto de problemas. Basta indicar simplesmente as tendências diametralmente opostas que se manifestam nas abordagens de Hegel e de Marx. Com efeito, na medida em que a problemática da identidade sujeito-objeto é capaz de conter um movimento, esse movimento tenderá finalmente a estancar em um ponto a resolução da finalidade teleologicamente postulada. Em Marx, ao contrário, o movimento é aberto em suas conclusões e a sua intencionalidade de fundo é subversiva, não conciliadora, no que se refere à síntese das forças complexas que torna inteligível o dinamismo das transformações sociais. A explicação de Marx, inteiramente diferente da de Hegel, centra-se, primeiro, na unidade do sujeito individual e coletivo, o segundo tendo o übergreifendes Moment, o momento predominante, ainda que com as mais sutis distinções conceituais e históricas. E segundo, na unidade de ideal e material, mediatizada pela dialética de teoria e praxis. É claro que em ambos os casos, os possíveis pontos de estancamento são rigorosamente transitórios, correspondendo apenas a uma relativa unidade, mas em nenhum caso a identidade, enquanto o impulso ao movimento conserva sua importância dominante em última análise, apesar da estabilização parcial de determinadas fases e apesar da inércia institucional
que tende a petrificá-las no curso do desenvolvimento histórico. Assim, a concepção marxiana da dialética ia, além de Hegel, desde o momento inicial, em dois aspectos fundamentais, embora Marx continuasse a considerar a dialética hegeliana como forma fundamental de toda dialética. No que se refere ao primeiro aspecto, a crítica da transformação hegeliana da dialética objetiva numa construção conceitual especulativa, através da oposição dualista entre a ideia sujeito e a existência empírica degradada à mera fenomenicidade, estabelecia no intercâmbio das forças objetivas o esqueleto real da dialética e o terreno efetivo de determinação dos fatores subjetivos, inclusive os mais mediatizados. E no que diz respeito ao segundo aspecto, a demonstração das determinantes ideológicas da dialética conceitual especulativa de Hegel. A, abre aspas, dissolução e restauração filosófica do mundo tal como ele é, fecha aspas, enquanto construção ahistórica, contraditória com as potencialidades profundamente históricas da própria concepção hegeliana. Sublinhava fortemente o incoercível dinamismo dos desenvolvimentos históricos reais, ao lado de uma indicação precisa das alavancas necessárias para colocar o agente revolucionário em condições de intervir de acordo com suas próprias finalidades conscientes na explicitação positiva da dialética objetiva. Essas aquisições eram estruturalmente incompatíveis com a filosofia de Feuerbach e foram alcançadas por Marx nos anos de 1843 e 44, quando, de acordo com uma esquematização grosseira, ele era considerado um humanista feuerbachiano. Todavia, a acentuação da exemplar originalidade do enfoque marxiano não é de nenhum modo uma razão para minimizar o imenso significado filosófico da dialética hegeliana. Esforçar-se para demonstrar a validade das soluções marxianas nos termos exclusivos de sua contraposição a Hegel não faz mais do que deformar e subestimar a importância da filosofia hegeliana. E não só essa, mas também a perspectiva autêntica da argumentação de Marx, tornando-a completamente subordinada à problemática teórica do seu grande predecessor. Em outras palavras, um juízo desse tipo não consegue senão atacar Hegel em nome de Marx, prejudicando o significado real do próprio Marx. O que ocorre, ao contrário, é que, encontrando um ângulo de visão autônomo, um ponto de vista radicalmente diferente do ponto de vista da economia política, Marx se colocou em condições tanto de revelar, abre aspas, o inteiro mistério da filosofia hegeliana, fecha aspas, quanto de avaliar positivamente todas as suas conquistas históricas, malgrado as evidentes mistificações. A negação radical de Hegel não pode servir de método de avaliação da grandeza de Marx, assim como a permanente importância das aquisições hegelianas não pode se limitar ao seu acordo relativo com Marx. Enquanto a crítica intransigente da filosofia do direito hegeliana e de sua subserviência ao Estado constituía uma premissa indispensável para uma adequada compreensão teórica da dialética histórica, algumas das mais positivas aquisições da concepção de Hegel só se tornaram visíveis para Marx depois que ele alcançou autonomamente suas próprias conclusões sobre os problemas em pauta. Por isso, ver a questão em termos de influência hegeliana ou de uma suposta libertação de tal influência é algo totalmente despropositado. Para dar um exemplo típico, uma das mais importantes descobertas de Marx refere-se ao papel da força de trabalho enquanto mercadoria no desenvolvimento capitalista. Marx sublinhou, a esse respeito, a especificidade das relações de produção capitalistas,
nas quais o detentor da força de trabalho não podia vendê-la senão por um período limitado, sem o que se transformaria de possuidor de uma mercadoria em mercadoria ele mesmo, um escravo, prejudicando assim a forma de reprodução necessária ao novo modo de produção. Naturalmente, Marx extraiu dessa intuição consequências de qualidade bem diversa das consequências que Hegel podia extrair do ponto de vista da economia política. Todavia, a limitação do ponto de vista hegeliano não atenua de modo algum a importância do fato de que Hegel conseguiu identificar com grande clareza a especificidade supraindicada. E Marx não teve nenhuma hesitação em reconhecê-lo quando citou, no Capital, o notável trecho que provém precisamente da filosofia do direito. Citação do livro 2 do Capital, do livro 1 do Capital, abre aspas. De minhas particulares habilidades físicas e intelectuais e de minhas particulares possibilidades de atividade, posso alienar a um outro um uso limitado no tempo, já que elas, depois dessa limitação, conservam uma relação exterior com a minha totalidade e universalidade. Com a alienação de todo o meu tempo concreto, em virtude do trabalho e da totalidade da minha produção, tornarei propriedade de um outro, o que neles é substancial, a minha atividade e realidade universais, a minha personalidade. Fecha aspas. Do mesmo modo, o instrumento de produção, enquanto fator crucial de mediação no desenvolvimento humano, tem na teoria de Marx uma importância capital. Abre aspas. O meio de trabalho é uma coisa ou conjunto de coisas que o trabalhador insere entre ele e o objeto do trabalho, que lhe servem de condutor da própria atividade sobre aquele objeto. O operário utiliza as propriedades mecânicas, químicas das coisas a fim de fazê-las operar como meios para exercer seu poder sobre outras coisas de acordo com sua finalidade. Fecha aspas. Citação do livro 1 do Capital. É claro que o problema em tela envolve um princípio da maior importância, com as consequências mais amplas para a compreensão da dialética histórica. E pelas razões que vimos acima, seria bem pouco razoável esperar-se do filósofo que atribui à existência empírica a condição de mera fenomenicidade que o desenvolvesse segundo as mesmas linhas de Marx. Não deixa de ser significativo, todavia, que, mesmo numa forma altamente abstrata e mesmo com um matiz de misticismo no modo de expressão, o princípio crucial da mediação seja definido por Hegel no mais alto nível da generalização filosófica, enquanto intercâmbio dos fatores que seguem a lógica de movimento intrínseca a cada um deles, como se pode ver na nota de pé de página que Marx acrescenta à sua própria formulação. Abre aspas. A razão é tão astuciosa quanto poderosa. A astúcia consiste, em geral, na atividade mediadora, a qual, fazendo com que os objetos atuem uns sobre os outros, de acordo com a sua própria natureza, e fazendo-os desgastar-se pela ação de um sobre o outro, sem misturar-se imediatamente nesse processo. Não faz mais do que levar até sua realização a própria finalidade. Fecha aspas. Podemos observar uma modificação significativa na orientação de Marx com relação à lógica de Hegel, em particular. Na crítica da filosofia hegeliana do direito público, ele tratava com extremo sarcasmo, abre aspas, os sagrados registros da Santa Casa, a lógica, fecha aspas, e protestava que, abre aspas, não a filosofia do direito, mas a lógica é o que verdadeiramente interessa a Hegel. Não que o pensamento tome corpo nas determinações políticas, mas sim que as determinações políticas existentes se volatilizem em pensamentos abstratos. Este é o trabalho filosófico. O que é considerado o momento filosófico não é a lógica da coisa,
mas a coisa da lógica, fecha aspas. O que era justo em si, mas sem um aprofundamento suficiente. O que se mantinha fora do juízo era uma dimensão vital da lógica, ou seja, precisamente a elaboração sistemática dos princípios que constituem a forma fundamental de toda a dialética, ainda que envolta pelo véu místico. A lógica hegeliana era, com efeito, o produto de duas determinações fundamentais, uma extremamente problemática, a outra bem menos. Ou seja, essa segunda era problemática tão somente em sua inevitável ligação com a primeira, da qual não podia deixar de sofrer as consequências. O autor da crítica da filosofia de Hegel, do direito de Hegel, tinha aguda consciência da primeira, ou seja, da transubstanciação ideológica de realidades sociopolíticas determinadas em determinações lógico-metafísicas, de modo que elas podiam dissolver-se num sentido somente para serem restauradas em outro, mas prestava ainda escassa atenção à segunda. Porém, uma vez identificado a tarefa da investigação sistemática da natureza do capital e das múltiplas condições de sua superação social e histórica, que necessariamente concentra o próprio interesse inicial pela perspectiva política, enquanto superestrutura jurídico-política, cujas contradições não podem ser resolvidas por si, mas só no contexto de uma precisa compreensão da base material de suas complexas interações dialéticas com a totalidade das estruturas sociais ricas de mediações. A exigência de uma totalização de todo o conjunto se fez imperativa. Marx devia agora investigar efetivamente não apenas as realidades dadas, e não apenas as realidades políticas determinadas, mas também um grande número de realidades e forças embrionárias, juntamente com suas ramificações e implicações de amplo alcance, no quadro de referência de uma rigorosa avaliação dialética. Fazer emergir completamente as implicações de problemas complexos. Colocar em destaque a riqueza de conexões em suas determinações internas. Acompanhar coerente e sistematicamente seus desenvolvimentos até suas consequências lógicas, de acordo com sua própria natureza. Antecipar seus desenvolvimentos sobre a base de suas determinações objetivas. Tudo isso foi feito em O Capital. E era inimaginável que o fosse numa forma outra que não o de totalização dialética. Não é casual que a categoria que reaparece constantemente nos Grundrisse e em O Capital é a de Zeitziehen, ou autoposição, que resume, em certo sentido, o modo pelo qual as determinações objetivas aparecem e se afirmam no curso do desenvolvimento histórico-social real. A inspiração para o emprego dessa e de outras categorias provém, naturalmente, de Hegel. Não no sentido de uma qualquer influência problemática que faria subsistir um elemento estranho no corpo do pensamento marxiano, mas de categorias consideradas como de Science-Formen, que, sobre o esqueleto de uma teoria profundamente original, se transferem de Hegel para o universo da teoria marxiana, recebendo nova vida, numa acepção qualitativamente diferente. E Marx sempre se preocupou em sublinhar, mais que qualquer outro, como Hegel foi o primeiro a produzir um sistema coerente de categorias dialéticas, mesmo que em forma altamente abstrata e especulativa, colocando-se bem acima de seus predecessores e contemporâneos. Numa carta a Engels, Marx definia Comte como, abre aspas, uma coisa pobre de comparação com Hegel. Embora Auguste Comte, enquanto matemático e físico profissional, seja superior a Hegel nos detalhes, mas, quando se trata da essência,
Hegel o supera infinitamente, inclusive nisso. Fecha aspas. Foi a capacidade sem precedentes de Hegel de aplicar a sua concepção totalizante das categorias dialéticas a todo problema particular, ou seja, em todos os casos nos quais as motivações ideológicas não o impediram estruturalmente de fazê-lo, que o tornou infinitamente superior a todos os adoradores positivistas do fato retificado e da ciência inanimada. Vimos como, numa carta que citamos, Marx fizesse uma observação análoga sobre o seu próprio trabalho. Abre aspas, Lang, escrevia ele, é tão ingênuo que diz que na matéria empírica eu me movo com a mais rara liberdade. Ele não tem a mínima ideia de que esse livre movimento na matéria não é absolutamente nada mais que uma paráfrase para o método de tratar a matéria, ou seja, o método dialético. Fecha aspas. Mover-se livremente nas questões, quando, como no caso de Hegel, as questões de que se trata haviam sido transferidas no âmbito homogêneo de um universo conceitual especulativo, era algo relativamente fácil, ao contrário da tarefa a que Marx se propusera. Esse último não podia se limitar a explorar a lógica intrincada dos seus conceitos enquanto tais, mas devia constantemente referi-los à realidade empírica. O êxito magistral alcançado nessa tarefa, na base de uma concepção dialética solidamente ancorada na realidade, é a verdadeira medida da grandeza intelectual de Marx.